Olá, seriadores! Esse é o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. E nessa primeira temporada nós vamos adentrar a cozinha de The Bear, conhecida como Urso no Brasil, que é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Aqui nós vamos comentar todos os episódios em preparação para a segunda temporada da série, que já vai chegar no catálogo nacional do Star Plus no dia 19 de julho. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis lá no perfil do BDS Cash nas principais plataformas de áudio. Então, bora lá. Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Bora lá para mais um episódio. Bom, nós somos os seus hosts, eu sou a Amanda. E eu sou o Tom, e nesse programa a gente vai continuar com a nossa maratona. Então a gente vai comentar o episódio 6, que é chamado de Séries, que foi mais um dirigido pela Joana Kahlo, que já dirigiu outros episódios aí durante a temporada. Então esse episódio é o episódio que começa a dar mais informação que a gente de fato quer saber. Eu acho que na verdade, até esse momento, a gente não. Tudo que a gente sabe do Mike é falado, e nesse episódio a gente já entregam ali já um flashback que mostra ele não só conversando, mas interagindo. Acho que mostra um pedacinho da vida ali dos amigos ali, do Rich, que estava ali, na verdade, dos irmãos e do Rich, que era basicamente um membro da família. Eles estão na cozinha ali cozinhando. A gente ouve uma história de que ah, ali das aventuras ali do Mike, do Rich, a gente percebe um pouco da dinâmica que tem entre o Carme e o irmão dele, e da irmã dele que também está sempre ali. Eles já, naquele momento, eles já falam sobre a mãe deles que já tinha falecido. E eu gostei, esse flashback acho que meio que colocou um rosto no quem a gente tinha ouvido falar tanto, né, nos outros episódios, e já emenda ali, Amanda, com a coisa do Rich indo para um date. Ele vai lá se encontrar com uma pessoa que me deixou um pouco confuso, porque eu achei que o Rich ainda meio que, não sei, parecia que ele ainda gostava da ex-mulher, que ele vive conversando sobre a filha e tal, mas parece que ele já partiu para outra, né? Eu não achava, pra mim era realmente o único lado do Rich que eu gostava, assim, de ver, que era ele interagindo com a filha pelo telefone. Então, pra mim, o interesse era mais voltado pela filha. E aí ele foi nesse date, tá todo arrumadinho e tal, conta a história, né, pra moça, só que ela fica tipo. Ela não liga muito, né, e quando ele cita que ele estava num bar, tipo, 6 horas da manhã, ela meio que percebe, assim, aquela red flag, aquela bandeirinha vermelha de aviso de tipo: "Meu Deus, que cara é esse?". E ela está certíssima, na minha opinião, de pular fora, porque isso aí é uma bomba. É um Titanic afundando, né, acho que o Rich tem problemas demais, né, pra uma vida, assim, de começar um relacionamento ou alguma coisa do tipo, então eu achei pra mim, foi um livramento pra moça, pra figurante, por assim dizer. E bom, nesse episódio, né, como você falou, é um episódio que dá o rosto ao Mike e é um episódio de aprofundamento, assim, dos personagens, né, a gente tem esses flashbacks, essas cenas, e também é um episódio que ele começa depois, né, dessa sequência de cenas, ele começa meio que dando um tapa na cara, assim, dos nossos personagens, que é eles percebendo que o bairro onde está o restaurante mudou, né, ele tem um tiro que estoura uma das janelas, uma das vitrines ali do restaurante do The Beef, então percebem que realmente o bairro se tornou mais violento, que muitos dos lugares, os restaurantes ao redor dos bares que eles conheciam estão fechando ou já fecharam, e eles permanecem ali meio que lutando contra essa onda, né, e não é mais o mesmo lugar, então, né, como que você traz, por exemplo, uma clientela para um bairro que está violento, por exemplo, né? Então, é mais uma coisa, mais um obstáculo entre tantos que os personagens, principalmente o Carme, tá tendo que lidar para tentar salvar o The Beef. Pois é, e até quando, né, que vão ficar colocando problemas? Parece que
não acaba mais. Acho que essa dá a impressão. Por isso que quando a gente assiste, a gente fica pensando o tempo todo, tipo, vale a pena mesmo ele ficar nesse restaurante? Mas acho que tem e nesse episódio, principalmente, a gente vê a paixão que o Mike tinha por cozinhar, o jeito que ele cozinhava, o jeito que o Carme olhava para ele, a admiração que ele tinha. Então acho que dá para, acho que começa a se materializar um pouco mais o porquê que o Carme insiste tanto em manter o original beef aberto, né. E nessa cena que você falou sobre quando eles veem ali que tem, enfim, tem um momento em que ele tem um tiro ali na janela, tem tem muita coisa que eu percebi. A primeira coisa é que quando eles estão reunidos ali no restaurante falando sobre o que aconteceu ou comentando alguma coisa antes de toda a confusão do tiro acontecer, tem uns pôsteres de filme na parede. E um dos filmes que estão ali no pôster da parede é um filme que eu não lembro o nome em português, mas é o Groundhog Day, que é aquele filme dos anos 80 em que aquele cara vive o mesmo dia várias vezes. E o cara principal desse filme é o Bill Murray, que a gente volta lá para a história que o Mike estava contando no comecinho do episódio. E esse Bill Murray, apesar de ele ter nascido ele na verdade ele foi alguém que cresceu em Chicago. Então eles ficam jogando essa história e imagino que é para fazer uma homenagem para o cara que, enfim, que é de Chicago também, por ser a série é muito Chicago, né, então eles acabam usando Sim. isso aí também. O E filme é Feitiço do Tempo, de 1993, com o Bill como Murray. chama? Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo, que fica repetindo, verdade. E outra coisa que eu ia falar, que desculpa, eu não quis te interromper, mas Eu que o interrompi, na verdade. na ce na quando a gente, termina ali o encontro do Rich, que ele vai embora, você falou que nunca, enfim, eu achei que ele tinha um interesse ainda na ex-mulher, porque se você vê, o Rich tá de aliança no dedo. Ele mesmo ele indo pra esse date, ele tá com uma aliança na mão esquerda. E eu fiquei confuso por que que ele ainda usa. Então eu fiquei pensando se de repente ele mantém ali como se ele tivesse casado, não sei se ele tirou pra ir naquele date, mas se é claro ali na cena que ele tá andando na rua que tem uma aliança na mão dele. Então, não sei como é que tá esse relacionamento aí na cabeça dele. E e, enfim, um parênteses, mas voltando para o que a gente estava falando sobre a questão da segurança no restaurante, quando acontece o tiro ali, a gente vê que a bala não passa, que o vidro ali, não sei se é não sei se a palavra seria blindado, porque eu não sei se eles têm dinheiro para colocar um vidro blindado, ou se é só coincidência, se tem 2 camadas de vidro ali, mas eu imagino que se fosse um vidro comum ali de qualquer restaurante, mesmo que tivesse 2, 3 camadas de vidro, tudo ali não ia ficar só um trincadinho, né, não sei se foi um recurso que a série usou, mas eu cheguei a pensar, porque como a gente já viu no episódio passado, de que o Rich tá mexendo com cocaína, e que o Mike também sabia, estava conivente e tal, se era um vidro que já estava protegido para qualquer tipo de coisa assim, sabe, se eles já temiam que alguém fosse aparecer. A gente sabe que o Rich tem contato com o Nico, que ele pode ser um criminoso, então eu não sei se o restaurante, de repente, já estava pronto para um ataque desse tipo. Aí acho que a gente vai ter que ficar nas teorias. Eu não sei, ou o tiro foi muito de longe, e aí a janela segurou. Não sei, nós vamos ficar aí na dúvida, mas, adoraria culpar o Rich por essa também, o ranço. Bom, esse episódio ele também conta com a participação de uma personagem que a gente não viu muito até então, né, que é a Sugar, que é a irmã do Carmen e do Mike, que ela tá ajudando na parte da contabilidade e dos impostos do restaurante, que tá uma completa bagunça, né, ela também tem um emprego e ela tá tentando conciliar tudo isso, então ela chega bem irritada pedindo para o Carme alguns dados, né, para que ela possa fechar ali a documentação, mas ele também não sabe onde tá, então eles passam grande parte do episódio ali no antigo escritório do Mike, e é um momento em que o Carme acaba se abrindo um pouco com a Sugar, né, eles estão ali frustrados que eles não conseguem encontrar as coisas, não entendem como, né, que o Mike afundou tanto o restaurante, né, tem dívidas e tals. Então ele conversa com ela, né,
um pouco e até chega a contar pra ela o porquê que ele não pergunta se as outras pessoas estão bem. É um momento, assim, bem legal de conexão entre os irmãos, né, que ele tem tentado se aproximar dela, né, tipo, ele foi na reunião dos pra família e amigos de alcoólatras, né, então ele tem tentado conversar com ela, se aproximar, porque realmente é uma relação que é bem, eh, meio que andando caminhando em cima de ovos, né. Então dá pra ver que tem sempre uma tensão no ambiente entre os 2. Então é legal de ver o passo a passo, né, como eu falei, é um episódio de aprofundamento dos personagens, então foi legal essa cena do Carme com a Sugar. E bom, voltando para a parte da violência, é o episódio em que nós vemos diferentes abordagens de como lidar com esse problema no bairro, né. Primeiro tem essa gangue, que costumava ficar longe do restaurante e agora ela tá ficando ali na esquina e eles, né, estão trazendo esses negócios perigosos para perto do The Beef, o que pode espantar a clientela. E aí o Rich tenta fazer um acordo, né, com o pessoal da gangue, só que não dá muito certo, logo dá confusão. E aí quem chega para salvar o dia é a Sydney, como sempre, né, que ela oferece, sanduíches semanalmente para que eles mantenham afastados do restaurante. Novamente ela salvando o dia, né. É, e o Rich ficou muito puto da vida, né. Eu cheguei até a pensar também Sim. se aquele pessoal todo que ficava ali na frente era meio que uma espécie de tipo quando você paga o bandido para proteger o teu negócio, sabe, um tipo de coisa assim. Porque a gente vê que no final tem a polícia envolvida, então o que a Sydney acaba resolvendo, entre aspas, depois vem a polícia e leva todo mundo. E a gente vê o Rich ali no cantinho ali, só assistindo, dá a impressão, meio que certo, de que foi ele que denunciou, ligou e denunciou. Mas daí eu fiquei pensando se talvez ele não abriu mão de uma, entre aspas, proteção ali daquele pessoalzinho criminoso que ficava ali no bairro já, ali na frente do restaurante há muitos anos, e inclusive era cliente também do restaurante, né. Acho que tinha muita gente que antes da Sydney oferecer o acordo dos sanduíches, ia lá para comer também. Então, não sei até que ponto isso aí vai complicar, mas meio que ficou certo que foi o Rich ali, é o que dá a entender os últimos Ah, minutos. qual foi sim. Eu já penso um pouquinho diferente. Pra mim, como a gente sabe que o Rich é traficante também, pra mim ele já fez negócios com essa gangue, não no sentido de proteção, talvez, né, de compra e venda ali, pra mim é mais ele tem algum envolvimento ali com essa gangue, dá pra ver que tem um respeito de ambos os lados, né, porque eles fazem aquele acordo, que no fim acaba não dando certo, mas realmente eu acho que foi o Rich que chamou a polícia, como a gente vê ali a cena, então eu acho que ele percebeu que ele tinha que mudar as prioridades dele ali, né, e então ele chamou a polícia para resolver o problema. E só fazendo um parênteses rapidamente de um personagem que a gente acabou não citando, mas que teve assim um destaque nesse episódio, é o Marcos, né, o nosso confeiteiro, que a gente vê nesse episódio que ele tá tão focado em fazer aquele donuts, que seja, assim, temático do The Beef, que ele acaba negligenciando a si mesmo, né, ele Não perguntam pra toma ele qual que banho. foi a última vez qual que foi a última vez que ele tomou banho, percebem que ele tá dormindo ali no restaurante para cuidar da fermentação das massas que ele tá fazendo para os donuts, então a gente viu que saiu do controle, não tá mais saudável essa situação, esse quase um vício, né, essa obsessão que ele tá tendo com a perfeição, né, do doce. Então, o Marcos meio que atingiu ali meio que o fundo do poço, né, nesse quesito. Então, foi um episódio também que teve esse destaque. Amanda, e antes da gente ir, na verdade, quem chegou até esse ponto sem nos seguir nas redes sociais, acho que espero que não tenha mais ninguém, mas caso você não tenha, o nosso site é bancodeséries.com.br. E você também tem que nos seguir no Instagram, @Banco de Séries Oficial. No Twitter nós estamos no @BDS News Oficial e no @Banco de Séries. Você também pode interagir com a gente e deve, lá no nosso canal do Telegram, é só você buscar por BDS News Oficial R. E um último canal de interação é a página do Pode Maratonar, né, que pode ser adicionada na grade lá do bancodeséries.com.br. É só procurar lá por Pod, P-O-D, sem o E, maratonar tudo junto. Exatamente, coloque a gente na sua grade.
E esse programa tá chegando ao fim, mais um, ó, passou rapidinho. E a temporada de The Bear também tá quase no fim, faltam apenas 2 episódios aí pra season finale. E lembrando que o nosso programa também já está disponível, então não sai daí. Até lá!